uma briga, genro e sogro. E a briga acaba em morte. Cleiton e Aguinaldo, eles moram no mesmo terreno, em casas diferentes. Os dois estão voltando juntos de um jogo de futebol. Depois de beber, Cleiton xinga a sogra, a esposa de Aguinaldo. Aguinaldo defende a esposa, começa uma discussão. Daí para a morte vai ser 1 segundo. Põe no Cidade. O genro matou o próprio sogro em um sítio na cidade de Jarinu. Na delegacia, a mulher da vítima estava desesperada. É muito difícil, moço. Eu tô me desfalecendo. Eu não sei como é que eu vou sobreviver sem o meu esposo, entendeu? Genro e sogro dividiam o mesmo quintal. Moravam um de frente para o outro. E, segundo a companheira da vítima, se davam bem. Se o genro estava bem com a filha do meu marido, para ele estava bem. Mas quando eles tinham os arranca-rabo e ele queria agredir a menina, aí meu marido entrava no meio, que não gostava, né? Este é um crime considerado esclarecido para a polícia. Cleiton José de Oliveira matou o sogro Aguinaldo Borges de Lima de forma fria e por um motivo fútil. Foi nesta motocicleta que sogro e genro chegaram juntos depois do futebol. A vítima, Aguinaldo, morava aqui nessa casa com a mulher e um filho de 7 anos. No instante em que os dois chegaram do jogo, Cleiton estaria muito alterado porque teria ingerido bebida alcoólica e começou a agredir verbalmente a mulher de Aguinaldo. O homem não gostou dessa atitude e partiu para cima de Cleiton, que também não gostou e começou a fazer várias ameaças de morte contra o próprio sogro, que, temendo pela vida, decidiu fugir. Ele correu nesta direção. Cleiton entrou aqui na casa, onde ele mora, com a filha de Aguinaldo, pegou uma faca e correu atrás do sogro. Num determinado momento do caminho, Cleiton alcançou o sogro e desferiu vários golpes com a faca no homem, que até correu, mas não aguentou, caiu morto bem aqui. Assim que cometeu o crime, Cleiton voltou pelo mesmo caminho que foi e entrou aqui dentro da casa e se trancou com a mulher. Só que a esposa de Aguinaldo já tinha acionado a guarda municipal. Vocês conseguiram prender o Cleiton dentro de casa? Como que foi? Ele reagiu? Não, assim que nós chegamos no local, a esposa saiu e ele abriu a porta e deparou com a equipe. Cleiton foi levado para a delegacia e contou como matou o sogro. Ele se disse arrependido, mas ao mesmo tempo falou que agiu em legítima defesa. Fiquei nervoso, me defendi, porque eu estava tudo cheio de sangue, não sabia como... Não sabia nem o que eu estava fazendo, ele não sabia o que ele estava fazendo. Então ele começou a me agredir por causa da mulher dele. E daí eu fui me defender, e me defendi da forma errada. Você vai vendo a imagem desse homem, ele se chama Edivaldo, e por que ele está preso? Também suspeito de matar a ex-companheira. O casal estava separado há 1 ano. Põe no Cidade. Edivaldo José da Silva, de 58 anos, foi levado para a Delegacia da Mulher em Sorocaba para prestar depoimento. Ele é suspeito de matar a ex-mulher, Cícera de Fátima Ferreira, de 56 anos. A empregada doméstica teria levado pelo menos 10 facadas do homem com quem conviveu por mais de 20 anos. O crime aconteceu no dia 3 de março. Cícera foi morta quando chegava a esta casa aqui no bairro Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba. De acordo com testemunhas, ela foi abordada pelo ex-marido aqui bem em frente ao portão. Ela ainda tentou se defender, mas não adiantou. O pedreiro deu vários golpes de faca na ex-mulher. Mesmo ferida, ela ainda caminhou por 20 metros. O corpo dela foi encontrado dentro da propriedade, bem em frente à residência. Foi chamada a equipe do SAMU, aí chegou o médico no local e já testou o óbito mesmo no local, já percebeu que ela estava sem vida. Quando os policiais chegaram, Edivaldo tinha deixado o local. Após fugir, Edivaldo deixou para trás a faca de cozinha usada no crime e ainda ligou para um dos filhos contando que a mãe estava morta. Mas os planos do pedreiro duraram pouco. Após uma denúncia anônima, ele foi encontrado trabalhando nesta obra, aqui também na zona norte de Sorocaba, e acabou sendo preso pela Polícia Militar. Cícera estava separada do marido há 1 ano. De acordo com a família, ela saiu de Bauru e veio morar em Sorocaba para fugir das ameaças de Edivaldo. Um dia antes de morrer, ela procurou a polícia temendo o pior.
A justiça concedeu uma medida protetiva à vítima, mas ela foi morta antes de buscar o documento. Cícera deixou 6 filhos, 10 netos e uma bisneta. Ele pode estar preso, ele pode estar morto, minha mãe não vai voltar. Não vai trazer ela de volta. A gente espera que a justiça seja feita mesmo. Que ele não vai lá ficar só 1, 2 anos e eles soltem ele. Que tenha saidinha e soltem ele. Porque é nesses aí que ele pode fazer alguma coisa. E eu não tenho a menor dúvida, o que eu canso de falar aqui, não é, Faraó? Acabar com esse negócio de saidinha da Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Papagaio, porque a pessoa é assassinada, a família não tem dia de saidinha nenhuma, só tinha dia de saída no dia do velório, né? E saidinha para enterrar e depois pro dia de finados. Por que o cara tem direito a sair? Tem que ficar trancado. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. O ideal, o correto, até o ético e moral para a situação de violência que a gente vive, seria o cumprimento, no mínimo, da pena integralmente, do começo ao fim. Aliás, quando o Código foi elaborado, Marcelo, isso lá em 1940, não tinha nada disso aí, não. Não? Não tinha nada disso aí, não. Isso é a tal modernidade. Os caras matam mais, são mais cruéis e quando o código, que ele queria dizer é o Código Penal, quando o Código Penal, a base do Código Penal, agora está tendo umas mudancinhas, foi feito em 1940, nós estamos em 2016 e tudo o que foi feito para aliviar o lado do bandido. A vítima continua morrendo e o bandido cada vez mais tem moleza. Por falar em bandido, me dá os presos. Você vai vendo aí, esses acabam de ser presos. São dois, olha a cabeça do outro, olha o cabelo do cara. Eles fizeram 20 pessoas refém. Sentar no colo um do outro, que cabe. Cabe, até cadeia lá, meu camarada. Isso, aperta. Põe no Cidade. Estas imagens são de 2 suspeitos procurados por policiais da delegacia de Alcântara, em São Gonçalo. Felipe de Souza Ribeiro e Wellington William Andrade, ambos de 20 anos. Foram presos em casa na região de Guaxindiba e não reagiram. A dupla é acusada de cometer assaltos a coletivos, geralmente no mesmo local e horário. Felipe e Wellington foram identificados pela polícia em uma ação criminosa que aconteceu aqui, na BR-101. Eles entraram em um ônibus, anunciaram o assalto e levaram pertences de pelo menos 20 passageiros. Apenas uma vítima e o motorista foram até a delegacia registrar a ocorrência. Segundo o delegado responsável pelo caso, a dupla mora bem perto de onde costumava agir, o que facilitava a ação. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 16 ônibus foram assaltados em janeiro deste ano. No mês de fevereiro, o número subiu para 17. A polícia também acredita que muitos desses assaltos tenham tido a participação da dupla criminosa. Na saída da delegacia para o presídio, familiares dos suspeitos se reuniram, causando tumulto em volta da viatura. No momento dos roubos, cada um tinha uma função. O Wellington geralmente anunciava assalto portando uma arma de fogo e o Felipe era o responsável por arrecadar a resportiva, ou seja, os objetos. A dupla foi autuada por roubo majorado, quando há emprego de violência e concurso de agentes. A polícia agora tenta encontrar os receptadores dos produtos roubados. Deixa eu dizer uma coisa. Põe a imagem desse aqui. Vai que alguém tenha sido atendido. Põe a imagem ali para mim, por favor. Pode botar a imagem em movimento. Esse aí foi preso em flagrante. Ele se passava por médico, apresentou um diploma falso do Conselho Regional de Medicina da Bahia e tentou tirar o registro de médico. Foi nessa hora, é aí, ó, que ele recebe a voz de prisão. Ele estava tentando tirar o registro de médico. Repara, ele vai sendo preso. Ele vai sendo preso quando ele ia tirar o registro. Põe no Cidade. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal para investigar o crime. Paulo Rogério Ferreira é suspeito de falsificar um diploma do curso de medicina para conseguir o registro profissional da categoria. O falso médico tem 43 anos e é natural de Foz do Iguaçu, no Paraná.
De acordo com as investigações, ele teria tentado dar o golpe no Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia. Este vídeo, divulgado pela polícia, mostra o momento em que ele é abordado por policiais federais. Observe que Paulo Rogério estava sendo atendido na sede do órgão para realizar a primeira inscrição, aquela dada ao médico logo após a colação de grau. O Conselho Regional de Medicina da Bahia desconfiou do golpe porque o diploma dele apresentava sinais de falsificação. O documento teria sido emitido na Universidade de Caxias do Sul. Daqui da Bahia, o Conselho entrou em contato com a Universidade no Rio Grande do Sul e descobriu que Paulo Rogério nunca havia estudado na instituição. No diploma, a informação era que ele teria formado em Medicina no ano de 2014. Se o documento tinha sinais de falsificação e a faculdade, por ofício, confirma de que ele não se formou lá e de que aquele documento não correspondia ao padrão daquela faculdade, não restava nenhuma dúvida. Crime, né, doutor? Crime. E crime tem que ser cuidado com a polícia e não com o Conselho Regional de Medicina. Eu vou te contar, hein? Eu não sei se você percebe a mesma coisa, o Faraó, mas a quantidade que a gente mostra de reportagem de falso médico, de médico se passando por cirurgião plástico, de mulheres armando arapucas para procedimentos estéticos, é gigantesca, né? Hoje é uma verdadeira indústria de pessoas que não são formadas em medicina e que se apresentam nessa situação. Até porque, Marcelo, em vários lugares do Brasil, se vende diploma como se vende qualquer coisa numa feira. Até pela internet tem oferecimento de diplomas. Todo mundo quer a autenticidade do diploma, a comprovação do diploma, em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. Especialmente num lugar da Bolívia que você conhece bem, Santa Cruz de la Sierra. Gostou? Tomou o remédio hoje. Hoje tá fazendo efeito. E por que você acha que eu conheço Santa Cruz de la Sierra? Porque você fez várias matérias lá, aqui, ainda quando você estava na Globo, sobre rotas de tráfico de drogas. E Santa Cruz é um lugar que é rota do tráfico internacional. Tá se metendo na minha vida? Tá me corujando? Acompanha a sua carreira. Há muitos anos. Ele prevê futuro, é igual a mãe de Iná. A mãe de Iná, como ele é morto, ele sabe que vai acontecer, mas ele não conta para nós. Você sabe que você parece a mãe de Iná? Você prevê as coisas. Deixa eu dizer o seguinte, pensa num homem que vai morrer. E por que ele vai morrer? Mais do que porque ele vai morrer na frente da mulher ou dos filhos. Aqui na Grande São Paulo, num lugar que eu não sei falar o nome completo, Itacoaquecetuba. Resumo, a esposa vai depor e ela diz que o crime em Itacoaquecetuba é por causa do quê? Comércio, aí se droga não. Eles montaram uma tecelaria e a tecelaria fazia tanto sucesso que incomodou o concorrente. A câmera de segurança, mostra a câmera de segurança, por favor. Olha aí, esse é o momento em que ele é cercado. E aí, ó, é o momento em que ele vai morrer. Olha lá a arma disparando no fundo. Repara a arma no fundo, que é evidente, a gente travou a imagem. Olha lá, parou. Olha lá. É a hora do disparo que vai matá-lo. Põe no Cidade. Relembrar custa caro para essa família. Tatiana teve de voltar ao local do crime, onde o marido foi executado. A polícia fez a reconstituição do assassinato que aconteceu em frente à casa da vítima, o serralheiro Sidney, de 38 anos, casado com a Tatiana por quase 20 anos. Eu vejo meu marido o tempo todo na minha frente. Eu vou dormir, eu sonho com ele. A camisa que ele estava usando no dia que ele trabalhou o dia inteiro, eu durmo com ela do meu lado. A camisa dele dorme do meu lado que ele dormia. Eu durmo com a camisa dele, a camisa suja de trabalho dele, até hoje. Foi em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. A imagem está escura, mas dá para ver Sidney encostado no carro com a mulher e 2 crianças. De repente, o clarão dos tiros marca a gravação. Sidney era o alvo.
morreu na hora. Eu ainda pensei que ele estava vivo, ainda tinha uma esperança. Eu não pensei duas vezes, eu não pensei em polícia, eu não pensei em SAMU, eu não pensei em nada. Eu só vi o meu carro parado ali na porta, peguei ele junto com a ajuda de alguns vizinhos que encostou, joguei ele dentro do carro e levei para o hospital. E falei para minha vizinha de frente, cuida dos meus filhos. Os filhos assistiram a tudo. O menino de 10 anos correu. A menininha de 6 ficou do lado da mãe. Filhos hoje traumatizados. Esses meses têm sido bem difíceis. As crianças estão bem assustadas. Meu menino de 10 anos, ele acorda de madrugada gritando, ele chora, ele procura pelo pai, às vezes ele fala assim, mãe, eu vou deixar isso aqui pro meu pai. Ai, meu pai morreu. Minha menina de 6 anos, ela não vai no banheiro sozinha mais, ela não sabe mais escrever nada, ela não sabe mais quase nada. A professora na escola me perguntou, porque a professora não sabia, porque eu não falei, me perguntou se minha filha tinha algum problema mental, porque ela ficava dispersa, se distraía e não conseguia desenvolver. Tudo aconteceu numa sexta-feira à noite. O Sidney tinha acabado de chegar do trabalho. Ainda estava usando o uniforme do serviço. Ele conversava na porta de casa com a mulher e os 2 filhos pequenos. O mais velho ainda estava na escola, quando de repente, por volta de 10h30 da noite, esses 2 homens aparecem descendo aqui por essa rua, dão a volta no carro onde eles estavam encostados e fazem os disparos a queima-roupa. Foram vários tiros, bem ali onde a mulher dele está passando nesse momento. Esses 2 homens, após os tiros, os 2 atiraram, é possível ver com nitidez na gravação, eles saem caminhando por aqui. Sobem pela mesma rua por onde apareceram. Segundo a investigação, não foi possível ver se entraram em algum carro. Num primeiro momento, a certeza é que saíram caminhando. Depois, durante a investigação, a polícia descobriu, e também com base no reconhecimento da viúva, que esses 2 homens eram moradores aqui, dessa mesma rua. Eles moravam em casas que ficam bem ali embaixo, onde tem aquele telhadinho pequeno e o outro mais à frente. Os atiradores, segundo a polícia, segundo a viúva, são vizinhos do Sidney. As declarações da viúva. Ela, conforme as imagens, presenciou a execução do marido, correto? Então, o que ela afirma e reafirma? Que foram o José e o Delvair que mataram o marido dela. Os vizinhos são o Delvair, preso dias após o crime, e José, detido no fórum durante uma audiência do caso. Ele estava na Bahia e apareceu para prestar depoimento. Acabou preso. Sidney já tinha denunciado Delvair por ameaça 9 meses antes. Achou que aquilo dali tinha ficado por aquilo mesmo. Meu marido tinha um certo receio, lógico, todo ser humano tem. Ele ameaçou meu marido de morte, mas meu marido não achava que ele era capaz. Os suspeitos não quiseram falar com nossa equipe, mas para a polícia negaram as acusações. Eles diziam o seguinte, o Delvair estava jantando dentro de casa, depois dos disparos saiu para visualizar o que aconteceu. E aí onde ele teria sido visto para essas outras testemunhas que nós estamos reconstituindo. E o Zé estaria no lado de cima da rua. Os presos acompanharam parte da reconstituição. Os advogados não permitiram que estivessem na simulação do momento dos tiros. Reafirmaram a versão já apresentada, de que não atiraram em Sidney. A viúva diz que eles seriam amigos dos ex-patrões dela, o casal Maria Rivana e Eduardo Barbosa, que, segundo Tatiana, estariam por trás do crime. Na mesma rua onde moravam o Sidney com a mulher e os filhos, fica o antigo emprego dela, uma tapeçaria que fica a 70 metros de distância apenas, aqui nessa mesma rua. Ela pediu as contas para poder montar um negócio próprio, no mesmo ramo, com o marido que havia sido demitido de uma empresa de serralheria. Eles começaram esse negócio que não durou nem 8 meses. Ela conta que com essa nova concorrência, começou a ser ameaçada, intimidada pelos antigos patrões, inclusive através de amigos deles. Eles então suspenderam o negócio, as máquinas ficaram paradas aqui na casa deles. O marido voltou para um outro emprego, arrumou um novo serviço
e ela ficou como dona de casa, mas as contas apertaram. E ela decidiu voltar a trabalhar com essas máquinas de tecelagem na casa dela. Menos de um mês depois dessa retomada, aconteceu o assassinato. O casal de comerciantes chegou a ser levado para a delegacia, mas o possível envolvimento deles no crime não foi provado. Nada comprovado. Ou seja, nenhum indício de participação ou até como seriam mandantes do crime. Então por isso que foram imediatamente por questão também de justiça. O caso segue com Delvair e José na cadeia. A casa onde o Sidney morava com a família está fechada. A mulher deixou tudo para trás. As máquinas, os tapetes, os tecidos. Ela está morando fora com os filhos. Veio só para a reconstituição. De longe seguirá acompanhando o processo. Eu não queria casa, carro, dinheiro, nem meu pai, nem minha mãe. Eu não queria do meu lado, eu queria só meu marido e meus filhos. Era o suficiente para mim, porque meu marido ele era meu protetor em tudo.